Fala aí pessoal, beleza? Passando aqui para gravar um vídeo sobre a versão que eu implementei no BS, que é a função gradiente linear. Eu já tinha um robô de gradiente linear, porém eu resolvi implementar junto ao BS. Então vamos lá. Se o vídeo ficar grande, eu vou dividir ele em duas, três partes, mas eu quero que até o final desses vídeos vocês entendam como pode implementar o gradiente linear na estratégia de vocês, beleza? Então vamos lá para o vídeo. E antes de começar, quem gosta de operar contratos futuros como mini índice, mini dólar, tem a corretora 4XC, certo? Que você pode operar o lote fracionado, depósito via Pix, rapidinho você faz o saque também, no mesmo dia tá na conta. E é isso aí. Se no final do vídeo você gostar, entender, curta, compartilha aí para que a gente possa trazendo novidades aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui coloquei a versão nova aqui, certo? A versão 11. E tem aqui o seguinte, vou colocar aqui no dia 25, onde o índice abriu já com gap de alta e depois fez uma correção, certo? E vou colocar os parâmetros aqui, mostrar para vocês. Eu vou deixar também esses parâmetros disponíveis lá no Drive, porque fica mais fácil de vocês implementarem aí, tá bom? Lembrando, conta demo vocês podem testar aí com essa senha, certo? Agora para a conta real precisa validar o login e usuário. Aqui ó, aqui eu fiz o que? Está vendo a função aqui ó, operacional gradiente linear. Isso aqui habilitado, ele vai trabalhar com a forma gradiente linear. Sendo a forma gradiente linear, o que é que muda do outro jeito que eu já tinha feito no BS? Quando eu coloco o gradiente linear, ele já vai entrar com take profit automático. Vamos imaginar que você tem aqui ó, uma saída com distanciamento de ordem 100, né? E 100, ou seja, entrada a 100 pontos contra e saída 100 pontos a favor. Então, quando ele entra 100, 100, ele já vai entrar com 100, já vai botar a saída dele com 100 pontos. Então, o que acontece? Só para tentar explicar aqui para vocês como funciona a questão do gradiente. Só explicar aqui um pouco como funciona o gradiente e o que é que implementa nas funções aqui. Vamos dizer que eu fiz uma venda aqui. Eu fiz uma venda, o mercado veio e voltou. Aí ele veio, pegou outra venda minha aqui, certo? Pegou outra venda minha aqui. Aí quando o gradiente está habilitado, ele automaticamente já bota a saída aqui com 100 pontos. Ou seja, ele entrou 100 pontos, saída 100 pontos. Então, ele fez uma venda aqui, colocou já a saída aqui. O mercado vem, continua subindo. 100 pontos novamente. E pegou a outra venda. Então ele já implementou outra saída aqui. Ele já está com 3 lotes. Quando o mercado volta, ele já sai dessa ordem aqui. Essa ordem ele já sai e ele só fica com essa e essa. Então, se o mercado volta aqui e ele chega aqui, ele vai sair dessa ordem e vai ficar só com essa e vai bater o alvo, que era 100 pontos também. Bateu o alvo. Ele entrou 3 ordens e saiu, certo? Essa forma que funciona o gradiente linear, porque ele está com take profit implementado. Quando eu colocar o vídeo, o testador de estratégia, vocês vão entender as 3 formas que eu tenho no multiplicador, certo? Vamos imaginar que quando eu implemento
a função gradiente linear, ele vai entrar com entrada, saída. Quando ele não está habilitado, ele não entra com saída, ele não faz saída, certo? Então, a função gradiente linear, ele já entra com take automaticamente, certo? Eu vou fazer as mesmas configurações aqui, eu vou entrar com 100 pontos, só para vocês entenderem. Porém, eu implementei uma função no BS da seguinte situação. Eu tenho 3 formas de multiplicar as linhas. Uma é fazendo a multiplicação, o fator multiplicação, que é esse fator que eu já expliquei em outros vídeos. Se eu boto 1, ele vai multiplicar. Se eu boto 0.07, ele vai multiplicar o tamanho da sua posição vezes 0,07 e implementar na próximo lote. Ele vai fazer uma adição de contratos baseado no cálculo do multiplicador, certo? Ah, Bruno, mas eu não quero fazer martigueio, eu não quero mudar, eu quero manter o mesmo lote que eu faço a minha primeira entrada, beleza? Então, eu coloco 0 aqui. Eu coloco 0 aqui, então ele primeira linha ele vai entrar com 1, segunda linha ele entra com 2, terceira ou com 1 também, na terceira linha ele entra com 1, na quarta linha entra com 1, pronto, ele está com 4 lotes. Então ele vai trabalhando sempre as linhas no mesmo nível, ele não faz multiplicação, certo? Ah, mas eu quero fazer uma implementação também a cada nível. Vamos imaginar, eu quero trabalhar com 10 linhas. Então, eu tenho como adicionar, certo? Vamos dizer aqui, eu tenho 10 linhas. Linha 1 de venda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada nível aqui, vamos dizer que a cada 4 níveis, eu quero fazer incremento de posição. Primeira linha, ele aqui vai entrar com um lote. Eu só quero um lote aqui. Na segunda linha, eu quero que ele incremente mais um lote. Na segunda linha, no segundo nível. Então, ele vai nesses níveis aqui, ele vai entrar com 2, porque ele vai pegar 1 mais incrementar 1 aqui nesses níveis. Porém, no terceiro nível, que ficou essas duas, ele vai incrementar mais 1 também. Então, ele vai entrar com 3. Com 3. Ele aumenta 1. Ou seja, aqui fica com 2 lotes. 2 lotes aqui. E aqui já vai entrar cada nível de linha com 3 lotes. Certo? Então, é isso. São 3 formas que eu posso fazer a implementação das linhas, certo? Eu vou fazer com o mesmo nível de entradas. Entrei com um lote, eu vou entrar na segunda linha com um lote. Então, o que é que eu faço? 0 fator multiplicador aqui e eu desabilito essa função, porque para habilitar essa função, eu preciso estar com 0 aqui, certo? E aqui, ó, habilitar, ou seja, ativar a função mais fator multiplicador zerado. Aí sim eu consigo fazer a multiplicação a cada nível. Vamos imaginar, como eu falei, entrei com um lote na venda e eu quero posicionar mais um lote a cada X níveis, a cada 3 linhas. Linha da 1 a 3 ele entra com 1, da 4 a 6 ele entra com 2, da 7ª até o 9º nível, ele vai entrar com um lote a mais, certo? Mas eu não vou usar essa função agora. Como eu falei, se o vídeo ficar grande, eu divido ele em partes, mas no final eu quero que vocês entendam como funciona a implementação dessa função, certo? Eu vou fazer o seguinte, não vou habilitar parcial, certo? Não vou habilitar parcial, vou trabalhar com um gradiente linear tradicional. Então, a retroalimentação ele continua fazendo, habilitado aqui, ó. O que é a retroalimentação? Já falei em outros vídeos. Você bateu uma venda
ele carregou o grid, descarregou, ele sai novamente. Eu vou desabilitar isso para só vocês entenderem, certo? Vamos lá, deixa eu ver se o demais está certo. Stop, eu não quero ativar a trava de ganho. Isso aqui tem que estar habilitado, o testador de estratégia, os botões, senão não funciona. E vamos lá, fazer a venda a 100 pontos. Não vou multiplicar as linhas, certo? Não vou fazer retroalimentação. A data que eu coloquei aqui foi no dia 25. Nesse dia aqui, ó. Que o índice abriu com um pouco de gap alta e ainda subiu alguns pontos. E outra coisa, eu não coloquei limite de linhas, certo? Se vocês quiserem limitar as linhas no gradiente linear, é só vir aqui, ó. Tem aqui, ó. Se vocês estão trabalhando com pontos, você pode fazer o stop por financeiro ou pontos. Vamos imaginar que eu quero 1.500 pontos. Vou botar 1.200 pontos. Pronto. Então, se o mercado andar 1.500 pontos contra a minha posição, ele vai finalizar a operação. Eu vou deixar habilitado aqui para vocês entenderem. Ou seja, 1.200 pontos, eu estou entrando com range de 100 a 100, significa que ele vai sair com 12 linhas. Se eu estiver trabalhando com entradas de 50, ele vai fazer 20 linhas, certo? Então eu vou trabalhar 100, 100. Só para vocês verem um pouco a diferença, como é que bate. Eu vou botar aqui distanciamento da ordem, distanciamento que é a entrada, certo? 100. E a saída eu vou sair com 105. Só para a gente ver a diferença aqui. Modo visual. Eu já vou vender aqui, que nesse dia o mercado já abriu com gap de alta, como eu falei. Tá batendo um lote, certo? Vou vender de novo. Deixa eu ver o que foi que tá habilitando aqui, que tá bloqueando aqui, que ele não fez a entrada novamente. Deixa eu ver. Stop por operação. Trava de ganho. Limite de operações. Zerar. Stop por operação. Aqui, ó, meta diária, tá vendo? Fez R$17 lá naquela operação. Ele não deixa você mais acionar. O que acontece? Precisa tirar o robô do gráfico e colocar de novo, certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar 250 também e vou diminuir o lote. Vou colocar aqui, ó, lote ao invés de 1, eu vou botar 0.10, certo? Pronto. Pronto. O mercado já andou aqui, ó, 250 pontos. Observe que ele já... O robô já trabalhou. Vamos lá. Ele bateu uma venda aqui, saiu aqui. O mercado, ele já fez uma parcial, certo? O mercado continua subindo. Ele fez outra venda. Esse dia o mercado acho que sobe 900 pontos, 800 pontos. Eu tô com meio lote, certo? 360 pontos, negativo contra. Se o mercado sair aqui, ó, ele já vai sair com outra, já vai sair de novo, ó. Já vai fazer outra saída, pronto. Já fez outra saída, certo? Outra saída aqui, se ele voltar um pouco. Então, se o mercado, se ele continuar subindo, ele faz outra venda. Pronto, não subiu mais, ó.
Já tá voltando, 200 pontos contra. Então, ele voltou, fez um pullback, continuando na alta. Ele vendeu de novo, certo? Ele vendeu de novo. O robô vendeu de novo. Vendeu, incrementou da posição. E a saída sempre tá aqui embaixo, certo? Sempre tá aqui embaixo. E observe uma coisa. Eu tô com a mesma quantidade de lote, ó. Eu tenho quantas linhas? 6 linhas. Ou seja, cada linha eu tenho 0,10. A minha primeira ordem é essa aqui, ó. Menos 10 reais, que é a primeira, certo? Caso o mercado não retorne a esse ponto, essa ordem vai ficando mais negativo. Porém, eu tenho uma parcial que eu posso habilitar, que quando você abrir muitas ordens multiplicando, você consegue fazer o abatimento dessa linha. Como você está entrando com o mesmo nível, mesmo lote, não tem sentido habilitar parcial, que não vai fechar, a conta não fecha, certo? Então eu vou continuar aqui até ele reverter. Ó, tô com 700 pontos, 12 reais positivo, 40, 50 reais negativo. Pronto, tá voltando. Pronto, já tá voltando, tá fechando as ordens, ó. Ó o legal do gradiente linear. Fez uma venda aqui, comprou, outra venda aqui, comprou, fez outra venda aqui. Se o mercado ficar nesse range aqui de 100, 150 pontos, toda hora ele vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui. Então, muitas vezes o mercado pode até não voltar no seu ponto de entrada, mas o seu financeiro vai ficar positivo, certo? Já fez outra saída de novo. Outra venda. Outra venda. Pronto, eu tô agora com 37 reais. Duas linhas só. E agora encerrou todas as ordens. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a implementação nessa mesma data, porém eu vou fazer adicionar a posição a cada 2 níveis, certo? Vamos lá. Adicionar a posição de venda. Você pode fazer isso tanto para o grid de compra como grid de venda, certo? Então, adicionar a posição a cada 2 níveis. Incrementa o que? Se eu estou entrando com um lote, eu quero incrementar meio lote. Ou estou entrando com 0,10, eu quero incrementar 0,5. Ou seja, a cada 2 níveis ele vai incrementar 0,5. Depois vai ficar com 15, aí vai ficar com 20, depois vai ficar com 25, com 30 e assim vai.